vai entrar nesse novo capítulo, que é o Ouvindo Impressões, e o capítulo anterior estava falando de Acelino, que ele veio numa missão de médium e usou essa faculdade como ganho material. E ele estava muito arrependido, muito sofrido no relato dele, por ter caído, né? E aí a gente vai entrar nesse novo capítulo. Está dando para ouvir? Eu estou com o microfone aqui pertinho. Sim. Ouvindo impressões. Deixando Acelino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestras interessantes e educativas, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz o quanto pude. Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil para quem está lendo. Não quer marcar? Fiz o quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, como voz muito alta, em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agradava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegavam a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos do que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo, porque no meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao ciclo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica, em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para o bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura,
tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista, em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu minha perda última, no qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, deixa eu marcar. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos, alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei uma mão. Não, deve ter sido. Peraí que eu me perdi. Foi a Maria José. Quer falar alguma coisa, mãe? Não, deve ter tocado no celular sem querer. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi meu grande mal. Gente, olha, eu não sei vocês, mas cada vez que a gente vai lendo os erros e os desvios, né, do caminho, vai dando uma angústia de, ai meu Deus, será que eu estou no caminho? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu posso fazer para melhorar e não perder tanto? Esse ponto que você colocou, Sani, eu também fico, porque são vários tendões de Aquiles, e cada um tem o seu, né? E eu fico pensando também, gente, quando a gente volta para o plano espiritual, né, que é a nossa verdadeira moradia, a percepção amplia muito das programações, do que poderíamos ter feito e não fizemos, e desses tendões de Aquiles que foram os pontos que nos seguraram a ascensões maiores. Então, eu fico assim também, sabe? Eita, e tentando procurar os pontos que estão e me afastando. Existe tem um temos meio que duas formas de ver esses nossos processos, né? A gente tem aqueles pontos que são os nossos pontos fracos, que é um dos pontos que a gente tem que prestar mais atenção, porque ali acaba fluindo muita energia, desperdiçando muita energia e sendo os pontos onde acaba sendo ligações que não são boas, né? Com espíritos, com correntes de pensamento. E nós temos também aqueles pontos fortes que a gente já, por um caminho evolutivo, a gente já conseguiu assimilar na nossa natureza. Então, um dos pontos que eu já ouvi falar, né, para a gente trabalhar esses pontos fracos, é reconhecê-los e reconhecer os pontos fortes, e utilizar esses pontos fortes para sustentar esses pontos fracos e trabalhar, sabe, em cada um de nós. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ser muito ela se irrita fácil, é um ponto fraco, ela se irrita fácil, mas ao mesmo tempo ela tem um ponto forte que é de disciplina. Então ela pode começar a utilizar dessa disciplina para tentar
trabalhar o aspecto da irritação. Então, ela vai vendo formas concretas para estar trabalhando esses pontos fracos, sabe? Então foi um ponto que eu estava aqui me lembrando que uma vez eu vi isso, eu não sei aonde que eu vi essa questão dos pontos fortes e dos pontos fracos. Interessante mesmo. Começar a praticar mais. Isso. Foi o que o Silvio falou na reunião passada, né? Fazer aquela reflexão no final do dia sempre, né? Porque tudo é no dia a dia, não precisa acumular, né? E às vezes demora o despertar, porque a gente não enxerga. A gente enxerga o cisco do vizinho e enxerga a trave da gente, né? A gente vai fazer. Eu não tenho ponto fraco, não. Eu sou forte, né? E todos nós, como o Ismael falou, todos nós temos, né? E todos nós podemos fazer mais, ser melhores. A gente vem conversando muito sobre isso, né? Por exemplo, esse grupo me ajuda muito nisso. Essas leituras, tudo que a gente vai fazendo. E trazer uma reflexão, uma autorreflexão, mas sincera, né? Uma autorreflexão sincera. Para ver realmente quais são os nossos pontos fracos. Gente, olha que coisa mais maravilhosa que Deus nos deu. Esse grupo. Nada melhor do que um amigo. E abrir o seu coração com um amigo, né? Eu já falei várias, como eu me retardei e agora preciso correr atrás, né? Como é importante amigos. E eu falo que amigos são anjos que Deus nos deu, né? De presente. Então, Sam, temos aí, ó, esse grupo todo aí para nos ajudar. Vamos nos dar as mãos e seguir. É isso. Continuar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos lá. Mas, com tudo isso, como tudo isso impressiona. Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita. Benita mesmo. Suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionaram os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados, até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade de sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas
e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, desculpe, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Compreendo agora, disse a outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, tornou a interlocutora. É tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvia a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade do nosso lar, mas, para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave. E muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive ao meu lado, verificava profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos da minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação, nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentada. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas, e tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo, ainda hoje, que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou minha atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Bom, deixa eu só retomar aqui que a gente já estava conversando, vou ver que a gente vai passar para outra. Você vê que são... ali é onde estão os mensageiros, as pessoas estão sendo preparadas novamente, né? O objetivo ali é que todos possam retornar conscientes e poder evoluírem, né? Vencer essas dificuldades que eles tiveram. Primeiro, tendo a conscientização. Então, é o que a gente estava conversando aqui agora. Se a gente não tem a conscientização dos nossos erros, se não faz essa avaliação que o Ismael falou, não adianta nada. E você vê que eles deixam eles à vontade, circulando entre eles lá, que são os amigos espirituais. Como aqui temos nós, para a gente discutir, conversar, né? Encontrar é importante, né? Poder conversar, falar assim, ó, eu errei aqui, eu vejo que eu errei aqui, o que eu posso fazer e tal. Né? Então, esse encontro, ele existe tanto lá como está tendo essa oportunidade aqui agora, da gente realinhar, né, Sandra? Você estava falando aí de que essas leituras puxam nossa orelha, assim, né? Como é que eu estou indo, né? E como Deus nos dá isso aqui, porque eu não acredito no acaso, né, gente?
Eu falo que o acaso é Deuscidência, é o pseudonome de Deus, né? Gente, olha que nós temos de fazer uma reflexão com essas leituras e ter esse grupo para a gente apoiar um ao outro, né? E realinhar. E outros amigos que a espiritualidade vai nos dando, né? Outros companheiros e tal. E quando ele fala aqui da esposa, eu agradeço tanto a Cláudia, gente, a minha esposa. Nossa, é a coisa mais linda do mundo. É uma companheira maravilhosa. E uma bênção de Deus. Vou aproveitar para agradecê-la aqui. Eu acredito que nós temos oportunidades todos os dias, com esse grupo, com os locais onde nós trabalhamos, com várias pessoas diferentes, diferentes em todos os sentidos. E eu acho que se a gente souber aproveitar, a gente sabe pegar um pedacinho, é aquela coxa de retalho que foi a Ana, né, que falou. Pegar um pedacinho e trazer para a gente. É pegar aquele pedacinho divino que está em cada um e trazer para a nossa vida, né? Como, assim, tem fulano, ciclano, tem os defeitos. Nós também temos, mas a gente enxerga mais fácil o defeito do outro. E quando aquele defeito bate muito alto, é porque está ressonando dentro da gente algo que a gente também tem, só que a gente está de olho fechado. Mas as oportunidades de caminhar e de seguir nos caminhos mais corretos, digamos assim, sempre existem, em todas as pessoas. Até você está parado e vê uma borboleta, você vê aquele serzinho lá voando e você vai se encantando e pegar aquele encanto, mas às vezes a gente não está disposto a ver nem isso, nem a beleza que está ao nosso redor, nem o exemplo do outro, não consegue enxergar o outro, né? E enxergando o outro, a gente enxerga a si mesmo também. A gente reconhece o que conhece. E a gente só cresce com o outro. E é interessante que eu tenho um amigo meu que desencarnou falando da borboleta, né? E há uma semana atrás, ou duas, a gente falou da crisália. Eu acho que foi Ismael que falou da crisália, né? E o desencarne é essa crisália, deixar esse corpo, essa crisália, para poder voar, né? Gente, apareceu uma borboleta tão linda, quer dizer, é um sinal ali, né? Ele deixou a crisália e voou, né? Nossa, que lindo. Que benção. Sempre temos sinais. E nesse texto, um ponto que eu me lembrei foi no último livro do Manuel Filomeno de Miranda, né, pelo Divaldo Pereira Franco, que se chama Rumo a um Planeta de Regeneração, se eu não me engano é mais ou menos esse o título. E aí ele conta a história de uma médium chamada Malvina, que os mentores tinham um profundo respeito pelo trabalho dela, por todas as dificuldades da vida, mas ela cumprindo ali a missão de uma maneira exemplar, e os mentores ali conversando entre eles, como tinha um profundo respeito por Malvina, e Malvina, ela foi uma médium que na época do Kardec, ela já estava sendo preparada há muito tempo no aspecto mediúnico, e foi uma das médiuns que veio na época ali do Kardec, e que ela tinha uma missão também para estar passando informações, mas aí ali foi uma reencarnação que ela falhou de maneira muito grave. E aí mesmo assim veio as outras reencarnações, onde ela foi ainda se aprimorando, e agora estava tendo uma reencarnação exemplar. E aí eles falando que há séculos eles vêm preparando ela do ponto de vista mediúnico, sabe? Então, aqui, os médiuns de agora já vão sendo preparados desde muito, né? Às vezes aí de escolas iniciáticas do passado, às vezes de épocas bem antigas, época do Egito, enfim. E os nossos trabalhos aqui, eles ainda são base para trabalhos mais profundos no futuro, as quais não nos vão ser confiadas. Então, o mundo maior, nessas falhas, né, aqui a gente tem visto essas falhas, são aprendizados para novos caminhos de elevação espiritual. Então,
um ponto que a gente tem que ter muito, muito claro e é muito parecido com a mensagem da segunda-feira, de ontem, que era é, sobre perdas, e da semana passada que foi a renovação. O ponto, quando a gente erra, é termos essa facilidade, essa flexibilidade para aprendermos com os erros. Esse é um ponto muito importante. Aprender com os erros, é olhar e falar assim, o que foi? Onde que tá sendo a falha, para sim conseguir seguir um caminho como o de Malvina, né, em que os mentores falam assim, olha, que reencarnação bonita, com problemas orgânicos muito fortes, ela trabalhando ali numa profunda fé nas dificuldades da família, financeiras, mas ela cumprindo a missão de maneira exemplar, sabe? Então, fica esse lado também desses médios que cumprem a missão de forma belíssima e que é um trabalho de reencarnações, né? O próprio Chico, né? Nossa, lembrei dele aqui agora também, Sandra. Né? Uma Quantos história linda. exemplos a gente tem, né? Divaldo Franco, a gente tem muita gente em volta da gente. Né? Sempre Vocês, tem, né? vocês aqui agora.